Crescer na família Thompson nunca foi fácil para mim. Desde pequena, aprendi que havia uma hierarquia silenciosa entre os filhos, e eu sempre estive na base dessa pirâmide. Minha irmã mais velha, Elizabeth, era a estrela indiscutível, formada em direito, casada com um advogado corporativo, morando em um condomínio de luxo em Boston. Ela era tudo o que meus pais sempre sonharam: previsível, segura, tradicional. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Eu, por outro lado, era o oposto. Sempre fui mais livre, mais sonhadora. Enquanto Elizabeth decorava códigos jurídicos, eu passava horas na biblioteca pública lendo sobre fotografia, arte e culturas diferentes. Minha mãe, Margaret Thompson, olhava para mim com aquela expressão que eu conhecia tão bem, uma mistura de decepção e impaciência, como se eu fosse um projeto inacabado que ela desistiu de consertar. Meu pai, Robert, era ausente emocionalmente. Ele trabalhava como contador em uma firma tradicional e acreditava que sucesso se media em estabilidade financeira e aparências sociais. Para ele, eu era uma incógnita, algo que ele não conseguia calcular nem encaixar em suas planilhas perfeitas de expectativas. Quando engravidei aos 23 anos, solteira, o mundo desabou. Não foi planejado, não foi com alguém que meus pais aprovavam, foi com Daniel Hayes, um músico de uma banda local que tocava em bares aos fins de semana. Ele tinha tatuagens, sonhos de gravar um álbum e zero interesse em seguir o caminho convencional que minha família tanto valorizava. Lembro do dia em que contei para minha mãe. Estávamos na cozinha dela, aquela cozinha impecável, com bancadas de granito branco e tudo sempre organizado como vitrine de revista. Ela estava preparando chá quando deixei escapar a notícia. Mãe, eu tô grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela desligou o fogão devagar, virou-se para mim com os olhos arregalados, mas não de surpresa. Era algo pior. Era vergonha. De quem? Ela perguntou, como se já soubesse a resposta e torcesse para estar errada. Do Daniel. Ela fechou os olhos e respirou fundo, como quem tenta conter uma explosão. Sarah, você não pode estar falando sério. Aquele rapaz, ele nem tem um emprego de verdade. Ele trabalha, mãe. Ele toca, ele dá aulas de violão. Isso não é trabalho, Sarah. Isso é passatempo. Ela elevou a voz a algo raro nela. Você vai ter um filho com um homem que mal consegue pagar as próprias contas? Como você pretende criar essa criança? Tentei explicar que Daniel e eu estávamos planejando juntos, que estávamos assustados, mas dispostos a tentar, mas ela não queria ouvir. Para ela, eu havia cometido o erro definitivo, o tipo de erro que manchava a reputação da família Thompson. Meu pai foi informado naquela mesma noite. Ele mal olhou para mim durante o jantar. Quando finalmente falou, foi direto e frio. Espero que você entenda as consequências de suas escolhas, Sarah. Não conte com nossa ajuda se as coisas desmoronarem. Elizabeth, claro, teve sua contribuição. Numa ligação posterior, ela disse com aquele tom condescendente que sempre usava comigo: Sarah, você sempre foi dramática e impulsiva, mas isso é irresponsável até para seus padrões. Daniel ficou comigo durante a gravidez. Ele tentava ser presente, mas a pressão era grande demais para ambos. Ele tocava em 3 bares diferentes por semana, dava aulas de violão para crianças durante o dia, mas o dinheiro mal cobria as nossas despesas básicas. Morávamos em um apartamento minúsculo em Providence, Rhode Island, onde o aquecedor vivia quebrado e as paredes eram tão finas que ouvíamos todas as brigas dos vizinhos. Quando minha filha nasceu, eu a chamei de Emma. Emma Rose Mitchell. Ela tinha os olhos mais claros que eu já vi, e quando a segurei pela primeira vez, senti algo que nunca havia sentido antes. Uma certeza absoluta de que eu faria qualquer coisa por ela. Qualquer coisa. Daniel tentou. Ele realmente tentou, mas a paternidade o assustou de uma forma que ele não estava preparado para enfrentar. 6 meses depois do nascimento de Emma, ele foi embora. Não houve briga, não houve drama,
Apenas uma conversa à tarde da noite, lágrimas silenciosas e uma confissão dolorosa. Eu não sei como ser pai, Sarah. Eu não sei como ser o que vocês duas precisam. E assim, de uma hora para outra, eu estava sozinha. Sozinha com uma bebê que dependia totalmente de mim, em um apartamento que mal conseguia pagar, sem família para me apoiar e sem o pai da minha filha por perto. Minha mãe soube da separação através de uma tia fofoqueira. Ela me ligou, não para oferecer ajuda, mas para confirmar o óbvio. Eu avisei Sarah, você não escutou e agora está colhendo o que plantou. Nenhum sinto muito, nenhum estou aqui se precisar, apenas a confirmação de que eu havia falhado exatamente do jeito que eles esperavam. Durante o primeiro ano de vida de Emma, eu trabalhei em 3 lugares diferentes. De manhã, eu fazia limpeza em escritórios comerciais, à tarde trabalhava como caixa em uma loja de conveniência, e algumas noites, quando conseguia que uma vizinha idosa cuidasse de Emma, eu servia mesas em um restaurante movimentado do centro. Dormia pouco, comia menos ainda. Havia noites em que eu chorava no chuveiro, tentando abafar o som para que ninguém ouvisse, me perguntando se eu era forte o suficiente para continuar. Mas toda vez que olhava para Emma dormindo no berço que comprei em um brechó, eu sabia que desistir não era uma opção. Minha família raramente perguntava sobre nós. Ligações de aniversário eram protocolares, frias, distantes. Elizabeth enviava presentes caros no Natal, brinquedos que Emma nem entendia ainda, como se dinheiro pudesse substituir presença. Meus pais nos visitaram uma única vez, quando Emma tinha 8 meses. Ficaram menos de 1 hora, tempo suficiente para minha mãe fazer comentários passivos sobre a situação difícil em que eu me coloquei. Eu me acostumei com a solidão. Aprendi a pedir menos, a esperar menos. Construí minha vida em torno de Emma, e embora fosse cansativo, embora doesse, havia algo puro naquilo, uma conexão que ninguém poderia tirar de mim. Mas conforme Emma crescia, eu via algo se formando dentro de mim. Um desejo silencioso, quase envergonhado, de que um dia minha família reconhecesse que eu não havia falhado, que eu estava criando uma criança incrível, que eu era mais forte do que eles jamais me deram crédito. Eu ainda não sabia que esse desejo seria testado da forma mais cruel possível, e que a resposta viria embrulhada em luzes de Natal e palavras cortantes que eu jamais esqueceria. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Emma tinha 3 anos quando tudo começou a mudar, ou pelo menos quando eu achei que estava mudando. Era outubro, e as folhas já cobriam as calçadas de Providence com aquele laranja queimado típico do outono. Eu estava trabalhando apenas 2 empregos agora, uma conquista pequena, mas significativa. Durante o dia, eu fazia atendimento ao cliente em uma clínica veterinária, um trabalho que me permitia interagir com animais e pessoas genuínas. À noite, 3 vezes por semana, eu ainda servia mesas no restaurante italiano do centro. Foi numa manhã comum de sábado que meu telefone tocou. O nome no visor me fez hesitar. Mãe? Alô? Sarah, querida. A voz dela soava diferente, quase calorosa. Como você está? E a pequena Emma? Fiquei desconfiada imediatamente. Minha mãe nunca ligava sem motivo, e certamente nunca me chamava de querida. Estamos bem, mãe. Trabalhando bastante, mas bem. Que bom, que bom. Houve uma pausa. Sarah, seu pai e eu estávamos conversando. Faz tanto tempo que não vemos Emma. Ela deve estar tão grande. Meu coração apertou. Era verdade. Fazia quase 1 ano desde a última e única visita deles. Ela está crescendo rápido, respondi cautelosamente. Então, o motivo da minha ligação... Ela respirou fundo. Este ano vamos fazer o Natal na nossa casa, como sempre. E eu gostaria muito que você e Emma viessem. A família toda estará lá.
Elizabeth, o marido dela, James, e os avós paternos do lado do seu pai. Seria maravilhoso ter a família completa reunida. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando. Um convite para o Natal. Depois de anos de distância, de frieza, de exclusão silenciosa. Você tem certeza, mãe? Perguntei, odiando o tom esperançoso na minha própria voz. Claro que tenho, Sarah. Você é minha filha. Emma é minha neta. Está na hora de deixarmos o passado para trás. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam. Parte de mim queria acreditar, queria desesperadamente acreditar que minha mãe estava sendo sincera, que talvez o tempo tivesse suavizado os julgamentos, que finalmente Emma e eu teríamos nosso lugar naquela família. Mas havia outra parte de mim, menor e mais quieta, que sussurrava: cuidado! Nas semanas que se seguiram, minha mãe ligou mais 2 vezes, conversas breves, superficiais, mas frequentes o suficiente para manter viva a esperança que crescia dentro de mim. Ela perguntava sobre Emma, sobre o que ela gostava de comer, se tinha alguma alergia. Pequenos detalhes que me faziam pensar que, dessa vez, seria diferente. Comecei a me preparar com meses de antecedência. Economizei cada centavo que pude. Parei de comprar café no caminho do trabalho, levava a marmita todos os dias, cancelei a assinatura de streaming que mal usava. Tudo para poder comprar um vestido novo para Emma e um para mim. Eu queria que elas nos vissem de forma diferente. Queria provar que, apesar de tudo, eu estava conseguindo. Que Emma era uma criança feliz, educada, linda. Que eu não era a falha que eles sempre acharam que eu seria. Encontrei um vestido vermelho para Emma em uma liquidação. Veludo suave com um laço branco na cintura. Quando experimentei nela em casa, ela girou na frente do espelho, rindo, e meu coração se encheu de algo que eu não sentia há muito tempo, orgulho misturado com esperança. Para mim, escolhi um vestido azul marinho, simples, mas elegante. Nada extravagante, mas digno. Eu queria parecer alguém que tinha sua vida em controle, mesmo que por dentro eu ainda estivesse lutando. Comprei também um presente para a família. Uma cesta de Natal cara, com vinhos importados, chocolates belgas e frutas cristalizadas. Gastei mais do que deveria, mas senti que era necessário. Era uma forma de dizer: eu valorizo vocês, eu quero fazer parte disso. Emma não entendia muito bem o que era o Natal ainda, mas eu contava histórias para ela todas as noites. Falava sobre a árvore brilhante na casa da vovó, sobre como todos iam se sentar juntos para jantar, sobre como ela ia conhecer melhor a família. A titia Elizabeth vai estar lá? Perguntou uma noite com aqueles olhos enormes e curiosos. Vai sim, meu amor, e o tio James também. Eles vão gostar de mim? Aquela pergunta me partiu. Uma criança de 3 anos não deveria ter que se perguntar isso. Vão amar você, prometi, beijando sua testa. Como não poderiam? Mas à medida que dezembro avançava, pequenos sinais começaram a aparecer, sinais que eu deveria ter prestado mais atenção. Liguei para minha mãe 2 semanas antes do Natal para perguntar se eu poderia levar algo para o jantar. Ela demorou a atender e quando finalmente atendeu, sua voz estava diferente, mais fria. Não precisa trazer nada, Sarah. Já está tudo organizado. Mas eu gostaria de contribuir, mãe. Posso fazer uma de sobremesa ou... Eu disse que não precisa. A firmeza na voz dela me calou. Só... venham. Desconversei, dizendo que estava tudo bem, mas algo apertou em meu peito. Alguns dias depois, tentei ligar para Elizabeth. Queria que minhas filhas se conhecessem melhor antes do Natal. Queria suavizar qualquer tensão. Ela não atendeu. Mandei uma mensagem. Oi, Liz. Animada para o Natal? Emma tá super empolgada para ver todo mundo. A resposta veio horas depois, seca. Sim, até lá. Deveria ter percebido. Deveria ter sentido no ar que algo estava errado. Mas eu estava tão desesperada para acreditar que finalmente seríamos aceitas que ignorei todos os alertas. Na véspera do Natal,
Vesti Emma com todo o cuidado do mundo. Penteei seus cachos loiros, coloquei uma tiara delicada, calcei as sapatilhas prateadas que comprei especialmente para a ocasião. Ela estava radiante, parecendo uma pequena princesa. Eu mesma me arrumei com a atenção que raramente tinha tempo para dedicar. Fiz uma maquiagem leve, prendi o cabelo em um coque elegante, passei o perfume que guardava para ocasiões especiais. Olhei para nós duas no espelho antes de sair. Emma segurava minha mão, sorrindo. "Estamos lindas, mamãe", ela disse com aquela pureza infantil que desarmava qualquer defesa. "Estamos sim, meu amor." Peguei a cesta de presentes, as chaves do carro e respirei fundo. A casa dos meus pais ficava em Cranston, um bairro residencial tranquilo a cerca de 40 minutos de distância. Conforme dirigia pelas ruas decoradas com luzes de Natal, tentava acalmar os nervos que cresciam no meu estômago. "Vai dar tudo certo", eu repetia para mim mesma. "Vai dar tudo certo." Emma cantarolava uma música de Natal no banco de trás, balançando as perninhas. Ela estava tão feliz, tão inocente, tão alheia a qualquer possibilidade de dor. E eu, ingênua, acreditava que dessa vez seria diferente, que dessa vez, finalmente, nós caberíamos. Eu estava prestes a descobrir o quão terrivelmente errada eu estava. Quando estacionei em frente à casa dos meus pais, a primeira coisa que notei foram os carros. Muitos carros. A rua inteira parecia um estacionamento particular da família Thompson. Reconheci o SUV preto de Elizabeth, o sedã prata do meu pai e pelo menos outros 4 veículos que não identifiquei imediatamente. A casa estava iluminada de forma festiva. Luzes brancas contornavam as janelas, uma coroa de Natal verde e dourada pendurava na porta principal e, através das cortinas semicerradas, eu podia ver sombras de pessoas se movendo lá dentro. "Olha, mamãe, quantas luzes!" Emma estava super empolgada para ver todo mundo. "É muito bonito, né, meu amor?" Respirei fundo, desliguei o motor e abri a porta. O ar frio de dezembro me atingiu imediatamente. Mas não era só o clima, havia algo mais, uma sensação estranha que eu não conseguia nomear. Ajudei Emma a sair do carro, segurei sua mãozinha pequena e quente, peguei a cesta de presentes com a outra mão e caminhei em direção à entrada. Meus passos pareciam mais lentos do que deveriam. Cada batida do meu coração ecoava nos ouvidos. Emma, por outro lado, praticamente pulava de animação. Toquei a campainha. Esperei. Ouvi risadas lá dentro, o som abafado de música natalina, o tinir de taças. A porta se abriu e meu pai apareceu. Robert Thompson, com seu suéter vermelho de Natal e uma expressão que instantaneamente me fez recuar internamente. Não era alegria, não era surpresa, era constrangimento. Sarah. Ele disse o meu nome como quem confirma algo indesejável. "Oi, pai! Feliz Natal!" Tentei sorrir, mas minha voz saiu trêmula. "Esta é a Emma." Emma se escondeu um pouco atrás da minha perna, mas acenou timidamente. "Oi, vovô!" Meu pai olhou para ela brevemente, mas não sorriu, não se abaixou, não fez nenhum gesto de carinho. Apenas assentiu levemente, quase como um cumprimento corporativo. "Vocês chegaram cedo." "Cedo?" Olhei meu relógio. "Mãe disse para chegarmos às 7, são 7h05. Bem..." Ele olhou para trás como se procurasse ajuda. "Espera aqui um momento." Ele fechou a porta. Fechou a porta na minha cara. Fiquei ali, parada na varanda, com Emma ao meu lado e a cesta de presentes pesando cada vez mais nos meus braços. O vento frio soprava, fazendo o laço do vestido de Emma balançar. "Mamãe, por que o vovô fechou a porta?" Ela perguntou confusa. Ele só foi chamar a vovó, amor. Espera só um pouquinho." Mas esse pouquinho se transformou em 2 minutos, 3, 5. Eu podia ouvir vozes abafadas do outro lado. Não conseguia distinguir palavras, mas o tom era inconquestionável. Discussão contida, tensão, desconforto. Finalmente a porta se abriu de novo.
Dessa vez era minha mãe. Margaret Thompson estava impecável como sempre, vestido bege de lã, colar de pérolas, cabelo perfeitamente penteado. Mas o rosto dela estava tenso e os olhos evitavam os meus. Sarah, ela disse sem emoção. Oi, mãe, Feliz Natal! Estendi a cesta e disse, trouxe isso para vocês. Ela olhou para a cesta como se fosse algo contaminado, mas pegou mesmo assim, colocando-a rapidamente numa mesinha ao lado da porta. Mãe, podemos entrar? Tá muito frio aqui fora e Emma... Sarah, precisamos conversar. Ela deu um passo à frente, fechando a porta atrás dela. Agora estávamos nós três na varanda. Eu, Emma e minha mãe que claramente não queria que entrássemos. Conversar sobre o quê? Meu estômago começou a revirar. Ela olhou para Emma, depois para mim, e suspirou de um jeito que eu já conhecia muito bem. Aquele suspiro que vinha antes de uma decepção. Olha, houve um mal-entendido. Mal-entendido? Sim, quando eu te convidei, eu não percebi que o espaço seria tão limitado este ano. Limitado. A palavra caiu como uma pedra. Mãe, você me ligou há 2 meses, me disse para vir, eu me preparei, comprei roupas, presentes. Eu sei. Ela ergueu a mão, interrompendo. Mas a situação mudou. Os avós do lado do seu pai vieram e trouxeram os primos. A mesa está completa. Simplesmente não há espaço para mais 2 pessoas. Não há espaço para mais 2 pessoas. Senti o meu rosto esquentar, mas não de calor. Era vergonha, raiva, dor, tudo misturado. Você está dizendo que não cabemos? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Sarah, não faça uma cena. Ela olhou nervosamente para os lados como se os vizinhos pudessem estar observando. Não é pessoal, é apenas logística. Logística? Quase gargalhei de descrença. Mãe, você me convidou. Você disse que queria a família reunida. E eu queria, mas as circunstâncias... Que circunstâncias? Que circunstâncias mudaram em 2 meses? Ela ficou em silêncio, mordendo o lábio. E foi nesse silêncio que a verdade se revelou. Não houve mudança de circunstâncias. Nunca houve intenção real de nos receber. O convite foi um erro. Ou pior, uma formalidade vazia que ela esperava que eu recusasse. Foi Elizabeth, não foi? Perguntei, sentindo as lágrimas começarem a queimar. Ela não quer que a gente esteja aqui. Minha mãe desviou o olhar. Não é isso. Então o que é? Sarah, por favor, sua voz ficou mais baixa, quase suplicante. Não torne isso mais difícil do que já é. Talvez seja melhor vocês voltarem para casa. Podemos marcar um almoço em outra ocasião, só nós 3. Mamãe, por que a vovó não quer que a gente entre? A voz de Emma cortou o ar como um vidro quebrando. Ambas olhamos para baixo. Emma estava olhando para minha mãe com aqueles olhos imensos e confusos, ainda segurando minha mão, tremendo levemente de frio. Minha mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela não conseguia explicar para uma criança de 3 anos por que ela não era bem-vinda. Você ouviu sua neta, mãe? Minha voz estava firme agora, apesar das lágrimas escorrendo. Por que não queremos que ela entre? Não é isso. Então abre essa porta e nos deixa entrar. Silêncio. Mãe, abre essa porta. Foi quando a porta se abriu novamente, mas não pela minha mãe. Elizabeth apareceu, com seu vestido de grife vermelho vinho, cabelo impecável e aquela expressão de superioridade que eu conhecia desde a infância. Pelo amor de Deus, Sarah, você não entende português? Não tem espaço, acabou, vai para casa. Elizabeth, minha mãe tentou intervir, mas minha irmã continuou. Você sempre faz isso, sempre aparece onde não foi convidada de verdade, sempre força situações, sempre se faz de vítima. Eu fui convidada, minha voz rachou. Mãe me ligou, ela me pediu para vir. Ela estava sendo educada, Sarah, algo que você claramente não entende. Elizabeth desceu um degrau, ficando mais próxima. Olha, eu vou ser direta, porque alguém precisa ser. Ninguém aqui quer vocês 2 dentro desta casa. Não hoje, não no Natal.
Você fez escolhas ruins, tá pagando por elas e não é nossa obrigação fingir que tá tudo bem só para poupar seus sentimentos. Cada palavra era uma facada. Você já tem uma vida confusa o suficiente. Ela apontou para Emma sem sequer olhar para ela. Não precisa trazer esse constrangimento para dentro da nossa família em um dia que deveria ser especial. Emma começou a chorar. Não um choro alto, mas aquele choro baixinho, assustado, de quem não entende o que está acontecendo, mas sabe que é algo ruim. Meu mundo desabou naquele instante. Você acabou de chamar minha filha de constrangimento. Minha voz saiu baixa, perigosa. Elizabeth encolheu os ombros. Se a carapuça serviu? Ajoelhei ao lado de Emma. Sequei suas lágrimas com as mãos trêmulas. Tá tudo bem, meu amor. Vamos embora. Mas eu queria ver a árvore. Ela soluçou. Eu sei, bebê, eu sei. Levantei, segurei Emma no colo, mesmo ela já sendo grande para isso, e olhei para minha mãe e para minha irmã pela última vez. Vocês acabaram de quebrar o coração de uma criança inocente na véspera de Natal. E vocês acham que eu sou o problema desta família. Minha mãe abriu a boca como se fosse dizer algo, mas Elizabeth a puxou de volta. Feliz Natal, Sarah, Elizabeth disse com um sorriso frio. E então a porta se fechou. Definitivo. Caminhei de volta para o carro com Emma chorando no meu ombro, o vestido vermelho que eu escolhi com tanto cuidado, agora manchado com suas lágrimas. Coloquei-a no banco da frente, afivelei o cinto, e só então, sentada no banco do motorista, com as mãos tremendo no volante, eu deixei o choro vir. Um choro profundo, quebrado, de quem acabou de ter a última esperança arrancada. Emma continuava soluçando atrás. Mamãe, por que eles não gostam da gente? Não consegui responder, porque eu mesma não sabia mais. Não sei quanto tempo fiquei sentada naquele carro. Poderiam ter sido 5 minutos ou 1 hora. O tempo parecia distorcido, como se o mundo tivesse desacelerado só para prolongar minha dor. Emma eventualmente parou de chorar, exausta, e adormeceu do banco da trás com o rosto manchado de lágrimas e o laço do vestido torto. Olhei para ela pelo retrovisor, tão pequena, tão inocente, e já carregando uma rejeição que ela nem compreendia totalmente. Era naquele momento, sentada no escuro daquele carro estacionado em frente à casa iluminada da minha família, que algo dentro de mim se partiu, mas não da forma que você imagina. Não foi uma quebra que me destruiu, foi uma quebra que me libertou, porque ali, naquele silêncio sufocante, eu finalmente entendi, eu nunca seria suficiente para eles. Não importava o quanto eu tentasse, o quanto me sacrificasse, o quanto provasse meu valor. Na cabeça deles, eu já tinha sido julgada e condenada há muito tempo. E sabe o que é mais libertador do que essa percepção? A decisão de parar de tentar. Limpei o rosto, respirei fundo e liguei o motor. Saí daquela rua sem olhar para trás, nenhuma vez. Quando chegamos em casa, carreguei Emma ainda dormindo para dentro do apartamento. Tirei o vestido vermelho com cuidado, vestia com o pijama macio e a deitei na cama. Ela murmurou algo incompreensível e se virou, abraçando o ursinho de pelúcia surrado que a acompanhava desde bebê. Sentei na beirada da cama dela por um longo tempo, apenas observando. Seu rostinho tranquilo, os cachos loiros espalhados no travesseiro, a respiração suave. Naquele momento fiz uma promessa silenciosa. Eu vou fazer você se sentir amada de uma forma que eu nunca fui. Você nunca vai implorar por um lugar à mesa. Você nunca vai questionar seu valor. Eu juro. Saí do quarto e fui para a cozinha. Estava na véspera de Natal, quase meia-noite, e meu apartamento estava escuro e silencioso. Não havia árvore de Natal. Não tivemos dinheiro para isso este ano. Não havia decorações elaboradas ou presentes embrulhados embaixo de uma lareira inexistente. Mas havia algo. Abri a geladeira e encontrei os ingredientes que tinha comprado dias antes, planejando fazer biscoitos com Emma no dia seguinte. Farinha, ovos, açúcar, manteiga, coisa simples. Comecei a preparar a massa quase em piloto automático. Misturar, amassar, cortar. Minhas mãos trabalhavam enquanto minha mente processava. A dor estava lá, crua e pulsante, mas junto com ela, algo novo começava a crescer. Não era raiva, embora houvesse um pouco disso.
era determinação. Enquanto os biscoitos assavam, enchendo o apartamento com aquele cheiro reconfortante de baunilha e canela, peguei meu laptop velho e me sentei à mesa da cozinha. Abri um documento em branco e comecei a escrever. Não era um plano estruturado ou uma estratégia milionária. Era apenas uma lista. Uma lista de coisas que eu queria para mim e para Emma. Coisas que não dependiam da aprovação de ninguém. 1. Encontrar um trabalho melhor, algo que me dê estabilidade e que eu goste de fazer. 2. Economizar para sairmos deste apartamento. Emma merece um quarto maior, um lugar com luz natural. 3. Voltar a estudar, terminar a faculdade que abandonei quando engravidei. 4. Criar memórias felizes para Emma, mostrar a ela que família não é sangue, é escolha. 5. Nunca mais implorar por amor que não vem. Reli a lista várias vezes. Era um objetivo simples, mas cada um parecia uma montanha impossível de escalar. Eu estava cansada, quebrada financeiramente, emocionalmente exausta. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu também estava desperta. Os biscoitos ficaram prontos. Tirei-os do forno, coloquei em um prato e fiz chá. Sentei ali na minha cozinha pequena e remendada, comendo biscoitos de Natal sozinha, enquanto o relógio marcava meia-noite. Feliz Natal, Sarah, pensei com ironia. Mas então olhei ao redor. Olhei para o apartamento que, embora modesto, era meu, para a porta do quarto onde minha filha dormia segura, para a lista no laptop, e percebi algo fundamental. Eu tinha perdido a minha família de sangue hoje, mas eu ainda tinha Emma, e Emma ainda tinha a mim. E isso, de alguma forma estranha e dolorosa, era suficiente para recomeçar. Na manhã de Natal, acordei com Emma pulando na minha cama. Mamãe, mamãe, é Natal! Abri os olhos, ainda grogue, e vi aquele rostinho sorridente. Como ela conseguia sorrir depois da noite anterior? Como as crianças conseguem essa capacidade mágica de viver o presente sem carregar o peso do passado? Bom dia, meu amor. Sentei e a abracei apertado. Tem biscoitos na cozinha. Você fez biscoitos. Fiz sim. Fiz para nós duas. Podemos comer biscoitos no café da manhã? Normalmente eu diria não. Normalmente eu seguiria as regras rígidas de alimentação saudável que tentava manter apesar das dificuldades. Mas hoje não era um dia normal. Pode sim, hoje pode. Os olhinhos dela se arregalaram de surpresa e alegria. Sério? Sério. Fomos para a cozinha de mãos dadas. Preparei chocolate quente, outro luxo que raramente nos permitíamos, e servimos biscoitos ainda crocantes. Sentamos no chão da sala, porque sim, e fizemos um piquenique de Natal improvisado. Mamãe, a gente não foi na casa da vovó ontem? Emma perguntou de repente, entre uma mordida e outra. Meu coração apertou. Não, amor, não fomos. Por quê? Como você explica a rejeição para uma criança de 3 anos? Sabe, às vezes os planos mudam, e tudo bem, porque a gente pode fazer o nosso próprio Natal, aqui, só a gente duas. Nosso próprio Natal? É, um Natal especial, diferente. Ela pensou um pouquinho, com biscoitos no café da manhã. Sorri, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar, mas dessa vez por um motivo diferente. Exatamente, com biscoitos no café da manhã. Então eu gostei do nosso Natal, ela declarou, voltando a comer. Algo dentro de mim se curou naquele instante. Não completamente. Havia ainda feridas profundas que levariam tempo. Mas um pedacinho, um fragmento pequeno de esperança começava a se reconstruir. Passamos o resto do dia fazendo coisas simples. Assistimos filmes de Natal na TV aberta, desenhamos cartões para nós mesmas, Emma decorou biscoitos com glacê colorido que eu tinha guardado, fazendo verdadeiras obras de arte abstratas. Cantamos músicas de Natal desafinadas e rimos até doer a barriga. Na tarde, a vizinha do apartamento ao lado, Dona Rosa, uma senhora portuguesa viúva, que sempre foi gentil conosco, bateu na porta. Querida, fiz pero demais.
Você e a pequena não querem jantar comigo? Olhei para Emma, que já estava acenando animadamente, e depois para Dona Rosa. Nós adoraríamos. Aquela noite jantamos em uma mesa apertada no apartamento minúsculo de Dona Rosa, que cheirava a especiarias e histórias antigas. Ela contou sobre os natais na terra dela, sobre a família que já não estava mais aqui, sobre como a solidão pode ser pesada, mas também pode ensinar. Família, minha filha, ela disse, segurando minha mão sobre a mesa, é quem te acolhe, não quem te tolera. Essas palavras ficaram comigo. Quando voltamos para casa naquela noite, com Emma já sonolenta e feliz, deitei-a novamente e sentei no escuro da sala. Peguei meu celular. Havia uma mensagem. Era da minha mãe. Sara, podemos conversar? Talvez eu tenha sido muito dura ontem. Talvez. Olhei para a mensagem por um longo tempo. A parte antiga de mim, a Sara, que ainda buscava aprovação, queria responder imediatamente. Queria agarrar qualquer migalha de afeto que me oferecessem. Mas a nova Sara, a que nasceu na véspera de Natal em um carro estacionado em frente a uma casa que me rejeitou, sabia melhor. Não apaguei a mensagem, mas também não respondi. Não ainda. Porque eu finalmente havia aprendido algo precioso. O silêncio também é uma resposta. E às vezes é a mais poderosa de todas. Naquela noite, antes de dormir, adicionei um item à minha lista. Ensinar Emma que ela nunca precisa implorar para ser amada. E começar acreditando nisso para mim mesma. Era Natal, e embora tivesse sido o mais doloroso da minha vida, também foi o primeiro em que eu realmente comecei a me encontrar. E isso, eu descobriria em breve, valeria mais do que qualquer lugar à mesa de jantar que me oferecessem por obrigação. Janeiro chegou com aquele frio cortante típico de Providence, mas também trouxe algo que eu não esperava: clareza mental. A virada do ano foi simples. Emma e eu assistimos aos fogos pela janela do apartamento, comemos uvas, uma tradição que Dona Rosa nos ensinou, e fizemos pedidos silenciosos. O meu foi simples e direto. Força para recomeçar. Nos primeiros dias de janeiro, retomei a lista que havia feito na véspera de Natal. Não era mais apenas palavras em uma tela. Era um mapa, e eu estava determinada a seguir cada passo dele. O primeiro item era encontrar um trabalho melhor. Trabalhava na clínica veterinária há quase 2 anos. O pagamento era baixo, mas eu gostava dos animais e da rotina. Porém, eu sabia que se quisesse mudar nossa situação, precisava de algo mais, algo que oferecesse crescimento, benefícios, talvez até um futuro. Comecei a procurar durante as pausas do almoço. Navegava por sites de emprego no meu celular velho, enviava currículos, fazia inscrições. A maioria das vagas pedia experiência que eu não tinha ou formação que eu não completara. Mas então, em uma tarde de quarta-feira cinzenta, encontrei algo diferente. Uma posição de assistente administrativa em uma organização sem fins lucrativos que trabalhava com famílias de baixa renda. A descrição da vaga mencionava que valorizavam experiência de vida tanto quanto formação acadêmica. Li e reli várias vezes. Era como se tivessem escrito aquilo pensando em alguém como eu. Passei a noite inteira preparando uma carta de apresentação. Não menti, não exagerei. Apenas contei minha história de forma honesta. Falei sobre ser mãe solteira, sobre lutar para sustentar minha filha, sobre entender na pele o que significava precisar de ajuda e não ter para onde recorrer. Terminei com uma frase que saiu diretamente do coração. Eu sei o que é ser invisível, e quero dedicar meu trabalho a garantir que ninguém mais se sinta assim. Enviei às 3 da manhã, quando Emma já dormia e o mundo estava silencioso. Não esperava resposta rápida, mas 3 dias depois, meu telefone tocou. Alô? Sarah Mitchell? Aqui é Diana Foster, da Hope Community Services. Recebemos sua candidatura. Meu coração disparou. Sim, sou eu. Sua carta nos tocou profundamente. Gostaríamos de agendar uma entrevista. Você teria disponibilidade na sexta-feira? Quase deixei o telefone cair. Sim, tenho total disponibilidade. Quando desliguei, precisei sentar. Minhas mãos tremiam. Era apenas uma entrevista, nada garantido, mas era mais do que eu tinha tido em muito tempo.
Era uma oportunidade. A entrevista foi em um prédio modesto no centro de Providence. Diana Foster era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo, óculos na ponta do nariz e um sorriso genuíno que imediatamente me colocou à vontade. Então, Sarah, me fale sobre você. E eu falei. Não tentei impressionar com jargões corporativos ou fingir ser alguém que eu não era. Contei sobre ser mãe solteira, sobre lutar para sustentar minha filha, sobre entender na pele o que significava precisar de ajuda e não ter para onde recorrer. Diana me ouviu com atenção, fazendo anotações ocasionais, acenando em momentos específicos. Você tem filha, certo? Quem cuida dela enquanto você trabalha? A pergunta que todo empregador faz e que toda mãe solteira teme. Tenho uma vizinha que me ajuda, e também há uma creche comunitária perto de casa. Eu me organizo, sempre me organizei. Mantive a voz firme. Imagino que sim. Vou ser bem direta com você, Sarah. Esta vaga não paga uma fortuna, mas oferecemos benefícios, horário flexível e, mais importante, fazemos diferença na vida de pessoas reais. Pessoas como você. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Ótimo, porque eu gostaria de te oferecer a posição. O mundo parou. Sério? Sério? Você começa segunda que vem se aceitar. Aceitei antes mesmo que ela terminasse a frase. Saí daquele prédio com um contrato assinado, um sorriso no rosto e lágrimas escorrendo. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Liguei para Dona Rosa imediatamente. Consegui, Dona Rosa, consegui o emprego! Ai, minha filha, eu sabia que suas coisas iam melhorar. Quando busquei Emma na creche naquela tarde, a abracei tão forte que ela riu. Mamãe, por que você está feliz? Porque coisas boas estão acontecendo, meu amor, coisas muito boas. O novo trabalho mudou tudo. Não foi fácil, como nada nunca era. Mas pela primeira vez eu sentia que estava construindo algo, não apenas sobrevivendo. Meu trabalho consistia em ajudar famílias a acessarem recursos, moradia, alimentação, assistência médica, programas educacionais. Eu preenchia formulários, fazia ligações, conectava pessoas com as ajudas que precisavam. E cada vez que conseguia resolver um caso, cada vez que eu via o alívio no rosto de uma mãe que conseguia um vale-alimentos ou de um pai que encontrava abrigo temporário, eu sentia que a minha própria dor tinha propósito. Diana virou mais do que minha chefe, ela se tornou uma mentora. Me ensinou a gestão de tempo, sobre como me comunicar profissionalmente, sobre como defender causas sem me esgotar emocionalmente. Você tem um dom, Sarah. Você se importa genuinamente. Isso é raro, ela me disse uma vez. Com um salário fixo, modesto, mas constante, consegui criar uma rotina financeira. Abri uma poupança. Pela primeira vez na vida, tinha um colchão de emergência. Não era grande, mas existia. Emma também estava florescendo. A creche comunitária era simples, mas cheia de professoras dedicadas. Ela fez amiguinhas, aprendeu músicas, começou a desenhar histórias. Cada desenho que trazia para casa, eu colava na geladeira como troféu. Olha, mamãe, desenhei a gente! Era um desenho de 2 figuras de palito, uma grande e uma pequena, de mãos dadas sobre um sol amarelo enorme. Tá perfeito, meu amor. Nós estamos felizes no desenho. Ela apontou para os sorrisos exagerados que havia desenhado. Estamos felizes na vida real também, não é? Ela assentiu com convicção. Sim. Enquanto isso, minha família permanecia em silêncio. Minha mãe tentou ligar mais 2 vezes em janeiro. Eu não atendi. Ela deixou mensagens de voz que eu ouvia, mas não respondia. Sarah, por favor, podemos conversar? Eu errei, sei que errei, mas você é minha filha. Era estranho. Durante anos eu implorei por essas palavras, por reconhecimento, por arrependimento. E agora que elas vinham, eu não sentia nada. Nem raiva, nem satisfação. Apenas indiferença. Elizabeth não tentou contato. Não esperava que tentasse. Em fevereiro, decidi dar o próximo passo da minha lista, voltar a estudar.
Pesquisei sobre programas noturnos, cursos online, bolsas de estudo. Encontrei uma universidade comunitária que oferecia aulas à noite de administração, algo prático que poderia ajudar na minha carreira e na vida. A matrícula era acessível, especialmente com um desconto para baixa renda. Me inscrevi. Quando recebi o e-mail de confirmação, imprimi e coloquei na geladeira ao lado dos desenhos de Emma. O que é isso, mamãe? É uma prova de que a mamãe vai estudar de novo. Tipo escola? Tipo escola. Eu também vou na escola. Isso mesmo, nós duas estamos aprendendo coisas novas. A rotina ficou mais apertada. Trabalho durante o dia, buscar Emma, jantar rápido, colocá-la para dormir e então finalmente abrir o laptop para assistir aulas e fazer trabalhos. Havia noites em que eu coxinava sobre os livros, noites em que o cansaço era tanto que eu mal conseguia focar. Mas sempre que pensava em desistir, olhava para Emma dormindo tranquila no quarto ao lado e lembrava: isso não é só por mim, é por nós duas. Em março, algo inesperado aconteceu. Estava trabalhando em um caso particularmente difícil, uma mãe solteira com 3 filhos que havia perdido o emprego e estava prestes a ser despejada. Consegui articular um programa de assistência emergencial e um encaminhamento para uma vaga de emprego através de nossos parceiros. Quando liguei para dar a notícia, ela chorou ao telefone. Você salvou a minha família, não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só cuide dos seus filhos, eles precisam de você inteira. Depois daquela ligação, Diana me chamou em sua sala. Sara, o conselho diretor ficou impressionado com seu trabalho. Estamos te promovendo para coordenador assistente. Vem com aumento salarial e mais responsabilidades. Você está pronta? Pronta? Eu mal conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu tô. Obrigada, Diana, por acreditar em mim. Você acreditou em si mesma primeiro. Eu só reconheci o óbvio. Naquela noite, parei em uma loja no caminho de casa e comprei uma garrafa de vinho espumante. Não era caro, mas era simbólico. Quando Emma dormiu, sentei na varanda minúscula do apartamento com uma taça na mão, olhando para as estrelas que mal se viam entre os prédios. Tinha sido apenas 3 meses daquela noite de Natal. 3 meses desde que fui rejeitada na porta da casa dos meus pais. E em 3 meses eu havia conseguido um emprego melhor, voltado a estudar, sido promovida e, mais importante, provado para mim mesma que eu não precisava deles. Peguei meu celular. Havia uma nova mensagem da minha mãe. Sara, Elizabeth está passando por um momento difícil. Ela gostaria de conversar com você. Por favor, atenda quando ela ligar. Li, reli, e então, pela primeira vez, respondi. Mas não da forma que ela esperava. Mãe, desejo tudo de bom para Elizabeth, mas não estou disponível para ser a rede de apoio de quem me chamou de constrangimento. Cuide bem dela. Abraços. Sara. Enviei, bloqueei o número e respirei fundo. Era hora de fechar portas que nunca deveriam ter ficado abertas. Porque agora, finalmente, eu estava ocupada demais construindo as minhas próprias. 6 meses se passaram desde aquele Natal. Meio ano que pareceu uma vida inteira de transformação. Emma completou 4 anos em abril e pela primeira vez consegui fazer uma festa de verdade para ela. Nada extravagante, convidamos as amiguinhas da creche, Dona Rosa, algumas colegas de trabalho que se tornaram amigas. Fizemos no pequeno parque comunitário perto de casa, com balões coloridos, bolo simples de chocolate e brincadeiras na grama. Quando cantamos parabéns e vi o rosto iluminado de Emma, cercada de gente que realmente se importava, percebi algo fundamental. Família não é quem te rejeita, é quem aparece. O trabalho na Hope Community Services continuava me desafiando de formas boas. Como coordenadora assistente, agora eu liderava uma pequena equipe, treinava novos voluntários e desenvolvia programas de assistência. Era trabalhoso, exaustivo, mas também era o trabalho mais significativo que eu já havia feito.
O programa piloto começou em junho com 10 duplas de mentoras e mentoradas. As histórias que emergiam eram poderosas. Mulheres redescobrindo força, mães aprendendo que não estavam sozinhas, conexões genuínas se formando. Uma das mentoradas me procurou após a terceira sessão, com lágrimas nos olhos. Sara, você não entende. Eu estava prestes a desistir de tudo, mas minha mentora me mostrou que é possível, que eu posso ser mãe solo e ainda ter uma vida. Obrigada por criar isso. Abracei aquela mulher, sentindo que cada noite em claro, cada esforço, cada momento difícil tinha valido a pena. O programa começou a ganhar atenção. Primeiro localmente, uma matéria no jornal comunitário de Providence. Depois, uma rádio local me entrevistou. E então, algo que eu nunca imaginei, uma emissora de TV regional quis fazer uma reportagem especial sobre o projeto. Sara Mitchell, de 27 anos, mãe solteira, criou um programa inovador de mentoria que está transformando vidas em Providence. A matéria foi ao ar numa quinta-feira à noite. Mostrava imagens do nosso escritório, entrevistas com algumas mentoras e mentoradas e uma entrevista comigo, falando sobre a importância de mulheres apoiarem mulheres. Eu sei o que é sentir que você não tem ninguém. Falei diretamente para a câmera. E sei o poder que tem quando alguém simplesmente diz, eu acredito em você. Este programa é sobre isso, sobre construir redes de apoio reais. Não assisti a reportagem ao vivo, estava colocando Emma para dormir, mas Dona Rosa assistiu e me ligou imediatamente, emocionada. Minha filha, você estava linda e tão bem falada, tô tão orgulhosa. Na sexta-feira de manhã, quando cheguei ao trabalho, havia uma pilha de mensagens, e-mails, ligações, mensagens em redes sociais, mulheres querendo participar do programa, organizações querendo parcerias, até universidades interessadas em estudar o nosso modelo. Diana me encontrou no corredor com um sorriso enorme. Sara, você virou celebridade local! Olha só isso! Ela mostrou o site da organização. As visualizações haviam triplicado. Era surreal. Eu, que há menos de um ano estava sendo rejeitada na porta dos meus pais, agora estava na TV, sendo reconhecida por fazer diferença na comunidade. Mas com a visibilidade, veio algo que eu não esperava. No sábado à tarde, enquanto Emma brincava no parque com outras crianças, meu telefone tocou. Número desconhecido, de Massachusetts. Atendi com cautela. Alô? Sara? É eu. Elizabeth. O mundo pareceu girar mais devagar. Minha irmã. Aquela que me chamou de constrangimento. Aquela que riu da minha vida. Elizabeth. Minha voz saiu neutra, sem emoção. Eu vi a reportagem sobre você na TV. Mamãe me mandou o link. Pausa desconfortável. Você tá muito bem. O projeto é incrível. Silêncio. Eu não ia facilitar aquela conversa. Sara, eu queria falar com você sobre aquela noite no Natal. Eu fui horrível. Disse coisas imperdoáveis. Disse mesmo. Mantive o tom calmo. Eu estava passando por um momento difícil no trabalho e acabei descontando em você. Não é desculpa, eu sei, mas eu sinto muito. De verdade. Respirei fundo. Parte de mim, a parte que ainda carregava a menina que só queria ser aceita pela irmã mais velha, queria acreditar, queria aceitar o pedido de desculpas e seguir em frente. Mas havia outra parte. A parte que lembrava de Emma chorando naquela noite. A parte que lembrava de cada humilhação, cada comentário cruel ao longo dos anos. Elizabeth, eu aceito suas desculpas. Fiz uma pausa. Mas aceitar não significa esquecer. E definitivamente não significa que as coisas voltam a ser como eram. Eu entendo. Eu queria que você soubesse que eu reconheço que eu errei. Anotado. Mais alguma coisa? A frieza na minha voz era intencional. Era proteção.
Sara, mamãe também quer conversar. Ela tá arrependida. Papai também. Elizabeth, vou ser direta com você. Passei anos esperando que vocês me vissem, que me valorizassem, que me amassem sem condições. E vocês só me procuraram agora porque me viram na TV. Porque agora eu sou bem-sucedida nos termos de vocês. Onde estavam quando eu precisava? Quando estava lutando sozinha? Silêncio do outro lado. Exatamente. Não estavam. Então, se querem fazer as pazes com as consciências, ótimo, mas eu não vou voltar correndo para uma família que só me quer quando eu sou conveniente. Sara, não é assim. É exatamente assim. E sabe o que é o mais triste? Eu não sinto raiva. Eu simplesmente não sinto mais nada. Vocês são estranhos para mim agora. Ouvi Elizabeth respirar fundo, controlando emoções. Você tem razão. Não posso discordar. Mas e Emma? Ela não merece conhecer a família? Aquilo me irritou de verdade. Não use minha filha como desculpa, Elizabeth. Emma tem família, tem gente que a ama, que aparece, que está presente. Ela não precisa de avós que a rejeitaram antes mesmo de conhecê-la de verdade. Por favor, Sara, só pensa sobre isso. Podemos tomar um café, conversar cara a cara. Olhei para Emma no balanço, rindo com uma amiguinha. Tão feliz, tão leve. Vou pensar. Não era uma promessa, era o equivalente educado de não. Obrigada, é tudo que peço. Desliguei e fiquei ali, sentada no banco do parque, processando. Dona Rosa, que estava comigo, tocou meu ombro gentilmente. Foi sua irmã? Foi. E? E ela quer se desculpar. Agora, depois de me ver na TV. Dona Rosa balançou a cabeça. Ah, minha filha, pessoas assim só valorizam quando vem brilho. Não vem o diamante sendo polido na escuridão. Exatamente. Você vai dar uma chance? Pensei por um longo momento. Não sei, Dona Rosa. Parte de mim quer acreditar que pessoas mudam, mas outra parte lembra que eles tiveram anos para mudar e só se moveram agora que me viram na mídia. Você não precisa decidir hoje. Eu sei. Mas a verdade é que enquanto eu observava a Emma brincar, rodeada de amigas reais, em uma vida que eu construí sem eles, a decisão já estava clara no meu coração. Naquela noite, antes de dormir, atualizei minha lista. Os itens antigos agora tinham um V ao lado. 1. Encontrar um trabalho melhor. 2. Economizar para um lugar melhor. 3. Voltar a estudar. 4. Criar memórias felizes para Emma. 5. Nunca mais implorar por amor. 6. Ensinar Emma seu próprio valor. E adicionei um novo item. 7. Decidir quem merece estar na minha vida baseado em ações e não em sangue. Era uma decisão que exigiria força, mas se havia algo que os últimos 6 meses me ensinaram, era que força era exatamente o que eu tinha. E desta vez, eu usaria para proteger a paz que tanto lutei para construir. 3 semanas se passaram desde a ligação de Elizabeth. Nesse tempo, minha mãe tentou me contatar 5 vezes. Mensagens educadas, quase formais, pedindo uma chance de conversar. Meu pai, pela primeira vez em anos, enviou um e-mail. Sara, vi seu trabalho na televisão. Fiquei impressionado. Você sempre foi mais capaz do que imaginávamos. Gostaria de conversar pessoalmente. Li aquelas palavras várias vezes. Mais capaz do que imaginávamos. Como se minha capacidade tivesse sido uma surpresa. Como se eles não tivessem passado anos me dizendo exatamente o contrário. Não respondi imediatamente. Deixei as mensagens ali, como lembretes do que eu não queria mais ser. Alguém que se dobra para obter migalhas de validação.
O programa de mentoria continuava crescendo exponencialmente. Recebemos uma doação significativa de uma fundação local, o que nos permitiu expandir para outras cidades de Rhode Island. Diana me ofereceu a posição de diretora do programa, com um salário que, pela primeira vez na vida, me faria confortável financeiramente. Você merece isso, Sarah. Você construiu algo do zero. Isso é seu. Aceitei, claro. Mas a sensação mais forte não foi de conquista material, foi de validação interna. Eu tinha provado para mim mesma que não era a falha que tentaram me convencer que eu era. Foi em julho, num sábado ensolarado, que tudo finalmente se resolveu. Tava com a Emma no parque, assistindo ela brincar no escorregador, quando vi 3 figuras familiares se aproximando. Meu estômago revirou antes mesmo de confirmar quem eram. Minha mãe, meu pai e Elizabeth. Eles me encontraram. Ou talvez sempre soubessem onde eu passava os sábados com Emma. Afinal, Rhode Island não é tão grande assim. Minha primeira reação foi pegar a Emma e ir embora. Mas então respirei fundo e decidi enfrentar. Não por eles. Por mim. Sarah. Minha mãe falou primeiro, com a voz embargada. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras fundas, aparentando mais idade do que deveria. Margaret. Usei o primeiro nome dela intencionalmente. A intimidade de mãe precisava ser conquistada, não assumida. Ela notou. Vi a dor cruzar o rosto dela. Podemos conversar, por favor? Olhei para Emma, que ainda não os tinha visto. Ainda estava entretida com as outras crianças. 5 minutos, aqui mesmo. Não vou sair do campo de visão da minha filha. Eles assentiram e nos afastamos alguns metros, mas onde eu ainda podia ver Emma perfeitamente. Meu pai foi o primeiro a falar, desajeitado como sempre em questões emocionais. Sarah, nós erramos. Erramos muito. E não há desculpa para o que fizemos naquela noite de Natal. Não há mesmo. Minha voz estava calma, firme. Nós estávamos presos em expectativas antigas, em preconceitos. Minha mãe tentou continuar. Mas quando vimos você na televisão, quando vimos o que você construiu sozinha, nós percebemos... Perceberam o quê? Que eu tinha valor? Só agora? Só porque apareci na televisão fazendo algo que vocês consideram respeitável? Elizabeth deu um passo à frente. Ela parecia genuinamente envergonhada. Sarah, eu disse coisas horríveis para você. Chamei Emma de coisas que me fazem sentir nojo de mim mesma. Não espero perdão. Só quero que você saiba que eu carrego essa culpa todos os dias. Bom, minha resposta foi direta. Você deve carregar, porque aquelas palavras não apenas me machucaram, machucaram uma criança inocente. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Elizabeth. Minha mãe segurou a mão dela, também chorando. O que vocês querem de mim? Perguntei, cruzando os braços. Perdão? Aceitação? Uma reconciliação bonita para aliviar a consciência de vocês? Queremos fazer parte da sua vida novamente. Meu pai disse com uma vulnerabilidade que nunca tinha visto nele. E da Emma também. Nós perdemos tanto tempo. Vocês perderam. Eu construí. A diferença estava clara. Enquanto vocês me excluíam, eu estava criando uma vida, uma carreira, uma família escolhida, pessoas que me amam sem condições. Nós te amamos também, mãe. Aquelas palavras que eu implorei para ouvir durante toda a minha vida agora soavam vazias. Amor não é só uma palavra, mãe. É ação, é presença, é escolher alguém nos dias difíceis, não apenas aparecer quando essa pessoa finalmente brilha. Silêncio pesado caiu sobre nós. Vocês sabem o que Emma me perguntou há alguns dias? Continuei, sentindo minhas próprias lágrimas ameaçarem aparecer, mas mantendo o controle. Ela perguntou, por que meus amiguinhos têm um vovô e uma vovó que vão nas festinhas e eu não tenho? Sabe o que eu respondi? Que nós temos a Dona Rosa, que família é quem aparece,
E ela aceitou isso, porque com 4 anos ela já entende algo que vocês levaram décadas para começar a compreender. Minha mãe cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Sarah, por favor. Elizabeth tentou novamente. Dá uma chance da gente fazer diferente, de recomeçar. Olhei para os 3, envelhecidos, quebrados, arrependidos, ou pelo menos pareciam estar. Vocês querem uma chance? Respirei fundo. Então entendam isso. Não vai ser do jeito de vocês. Não vai ser nos termos de vocês. Se, e é um se enorme, eu decidir permitir que sejam parte das nossas vidas, será gradualmente, com limites e no primeiro sinal de julgamento, de toxicidade, de desrespeito, vocês saem, definitivamente. Aceitamos qualquer condição, meu pai disse rapidamente. Não é condição, é proteção. Eu passei anos sendo destruída por vocês. Não vou permitir que façam o mesmo com a Emma. Nunca faríamos, minha mãe começou. Vocês já fizeram, naquela noite. Vocês a rejeitaram antes mesmo de conhecê-la. O silêncio que se seguiu foi carregado de verdades inescatáveis. Eu preciso de tempo, disse finalmente. Preciso pensar se isso é o melhor para mim e para minha filha. Porque pela primeira vez na vida, eu escolho, não vocês. Quanto tempo você precisa? Elizabeth perguntou. O tempo que eu decidi, e vocês vão respeitar isso. Eles concordaram, derrotados, mas esperançosos. Quando se afastaram, Emma correu até mim sem ter percebido nada. Mamãe, olha o que achei! Ela mostrou uma pedra lisa e brilhante. Que linda, meu amor! Posso guardar? Pode, é um tesouro seu. Olhei para minha filha, saudável, feliz, amada, e soube que já tinha tomado minha decisão, mesmo que ainda não tivesse admitido em voz alta. 2 semanas depois, enviei um e-mail para minha família. Depois de muita reflexão, decidi dar a vocês uma oportunidade. Não por vocês, mas porque Emma merece ter a opção de conhecer seus avós e tia. Mas isso acontecerá nos meus termos. Terapia familiar, todos nós, antes de qualquer interação com Emma. Encontros curtos, supervisionados por mim inicialmente. Respeito absoluto às minhas decisões como mãe. 0 comentários sobre minhas escolhas passadas, presentes ou futuras. Se em algum momento eu sentir que isso está sendo prejudicial, eu encerro, sem discussões. Se concordarem, podemos começar em setembro. Sarah. A resposta veio no mesmo dia, de todos os 3, concordando com cada ponto. Não sei se vai funcionar. Não sei se eles realmente mudaram ou se é apenas a imagem pública que os motiva. Mas eu dei a eles algo que eles nunca me deram, uma chance. E dessa vez, sou eu quem controla a narrativa. É janeiro novamente, 1 ano desde aquela noite horrível de Natal. Emma agora tem 4 anos e meio e está aprendendo a ler. Todas as noites, ela pega um livro e soletra as palavras devagar, com aquela concentração preciosa das crianças. A terapia familiar tá indo... Bem, tá indo. Há progressos, há recaídas, mas há diálogo. Pela primeira vez, estamos falando de verdade, sem máscaras. Emma conheceu os avós em outubro, num encontro breve no parque. Ela foi educada, mas cautelosa. Crianças sentem energias. Com o tempo, se eles provarem que mudaram, talvez ela crie vínculos. Ou não. E tudo bem. Elizabeth e eu almoçamos 1 vez por mês. Não somos próximas, talvez nunca sejamos, mas há um respeito novo, uma honestidade que nunca existiu antes. Meu trabalho continua florescendo. O programa de mentoria agora existe em 5 estados. Recebi um prêmio estadual de inovação social. Universidades estudam nosso modelo. Terminei meu primeiro ano de faculdade com notas excelentes. Mais 3 anos e terei meu diploma. E sabe o mais incrível? Conseguimos nos mudar. Um apartamento maior com 2 quartos de verdade. Emma tem seu espaço pintado de lavanda, cheio de desenhos e livros. A luz natural, há um pequeno jardim onde plantamos flores juntas.
Não é mansão, não é perfeito, mas é nosso. Ontem, enquanto arrumávamos enfeites de Natal, sim, este ano teremos árvore, Emma me olhou e disse algo que guardei no coração. Mamãe, você é a minha melhor amiga? Ajoelhei na altura dela, segurei seu rostinho pequeno entre as minhas mãos. Você é a minha melhor amiga também, meu amor. Nós duas contra o mundo. E Dona Rosa? Ela adicionou. Ri. E Dona Rosa, e Diana, e todas as pessoas que a gente ama. A gente tem muita gente agora, né? Temos sim. E é verdade. A nossa mesa não é grande, a nossa casa não é luxuosa, mas está cheia. Cheia de amor real, presença verdadeira, pessoas que escolhemos e que nos escolheram de volta. Naquela noite de Natal, há 1 ano, quando a porta se fechou na minha cara, eu pensei que tinha perdido tudo. Mas a verdade é que eu ganhei algo muito maior. Eu mesma. Ganhei força, ganhei propósito, ganhei a certeza de que eu sou suficiente, com ou sem a aprovação de quem compartilha meu sangue. Minha família me rejeitou. Disseram que não cabíamos. E eles estavam certos. Não cabíamos naquele espaço pequeno, tóxico, cheio de julgamentos e condições. Mas sabe onde cabemos perfeitamente? Na vida que construímos com as nossas próprias mãos. Onde o amor não precisa ser implorado. Onde somos celebradas, não toleradas. Onde cada dia é uma prova de que merecer um lugar à mesa não depende de ninguém além de nós mesmas. E essa mesa? Essa mesa é nossa. E tá farta.